Bem-vindo ao webinário. Parabéns para você que começou aqui comigo, que iniciou sua jornada aqui. E vamos começar sem muita enrolação, direto ao ponto, passar o conhecimento para vocês, sem balela, sem enrolar, sem demorar muito. Vamos direto ao que interessa, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar até. Qual foi a última vez que você foi promovido? E quantas vezes nesses últimos anos você olhou para alguém ao seu lado sendo promovido e pensou: eu entrego mais que essa pessoa, sou melhor, por que que eu não fui promovido? Essa sensação tem um nome, e ela não é ressentimento, é sinal. É sinal de que você está no lugar certo, mas usando a estratégia errada, ou o método errado. Ou pior, você não está usando o método, simplesmente está trabalhando, está fazendo o melhor que você pode. E eu estou aqui para te mostrar exatamente qual é o caminho certo, tá? Mas um pouco antes de começar a falar o que é certo, o que é errado, vamos falar, vou te apresentar, vou me apresentar para você, quem é o Proença, qual é a minha história, enfim. Vamos falar um pouquinho de mim, vou abrir o iPad para vocês aqui, tá? E vamos falar um pouquinho aqui, eu falo muito no meu LinkedIn, mas é bom abrir, ficar claro para vocês, tá legal? Eu moro nos Estados Unidos, estou no Texas, tá? Passei os últimos anos mapeando padrão e que diferencia o profissional que sobe dos que ficam estagnados, independente de competência técnica, enfim, independente de qualquer coisa, tá? Eu comecei do zero, eu cresci em Madureira, tá? Eu tive uma infância bem simples, vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Para quem não conhece Madureira, quem está me assistindo aí é de outro estado. Eu comecei assim, o bairro, né, que eu vim, assim, era uma coisa muito simples mesmo, uma vilazinha, uma casa de um quarto, entendeu? Que não tinha condição. Meu pai na época era segurança, minha mãe estava fazendo faculdade ainda, ou ela estava fazendo curso técnico, acho que ela fez curso técnico de datilografia, cara. E aí começou a trabalhar no RH de uma empresa, uma coisa assim, era uma coisa muito bem básica mesmo, entendeu? Assim, tinha comida em casa, mas eu dormia ali no pé da minha mãe, era um quarto só, então assim, eles dormiam numa cama de casal, eu dormia logo em frente, ou eu dormia na sala, tá? E tinha uma cozinha, um banheiro, e casa muito simples, era num bairro bem simples do Rio de Janeiro, tá? Andava descalço na rua, soltava pipa, pra quem gosta aí teve infância que nem eu, soltava pipa, jogava bola, vivia na rua o dia todo, quando eu podia ficar na rua, né? E estudei em colégio muito simples, sem muita, não tive nenhum, assim, não tive um início muito de rico, ou de alguém em colégio particular, com uma condição mais legal, com curso disso, com curso daquilo. A coisa foi bem simples, eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, entendeu? Inclusive eu tenho aquela TDAH clássica, ou seja, se eu estiver errando aqui na aula, por favor, pode botar no comentário aí, fica à vontade, porque eu esqueço coisas, eu vou e volto, eu tenho muita dificuldade para assimilar as coisas, então assim, e é aquele TDAH mesmo, ou seja, muita coisa tira minha atenção, meu foco. Eu aprendi a conviver com a doença, porque até na faculdade eu fiz a faculdade drogada, vou ser muito sincero para vocês. Eu usei Venvance, Ritalina, entendeu? Tudo que o psicólogo mandava eu tomava ali, ajudava, não vou enganar para vocês, ajudava, mas eu acabei encontrando a minha própria forma de lidar comigo mesmo, eu aprendi sobre eu mesmo. Foi o que eu acabei fazendo. E no final das contas, eu aprendi, assim, às vezes você vai perceber que eu vou sair um pouco do script, vou voltar e tal, por quê? Porque esse é o TDAH agindo. A boa coisa é que o TDAH tem ultra foco, então quando eu assimilo alguma coisa, eu nunca mais esqueço, e aquilo fica tatuado na minha mente, e eu vou embora, e vou convivendo assim. Eu preferi parar de tomar os remédios, né, e viver por mim mesmo, e a coisa acabou dando certo. Mas faculdade, curso técnico, lembro claramente que eu ainda estava fazendo uso de medicação para poder me ajudar, porque era bem difícil, e eu demorei também para descobrir isso tudo, tá? Mas aí, se você olhar aqui, eu vou tentar aqui no meu perfil. Deixa eu entrar junto com vocês, espera aí. Tem mais coisa, tá, gente? Aqui para baixo, tá? Eu comecei como técnico, então assim, ainda não está aqui as promoções de técnico, já está aqui quando eu já era coordenador e tal. Isso aqui quando eu já estava já gerente, depois eu fui transferido para fora, enfim. E faculdade, na verdade, eu comecei como técnico, então minha vida ali, eu era técnico de eletrotécnica, para quem fez eletrotécnica aí, um salve aí, tá? E logo depois eu consegui fazer outro técnico, eu achei que incluindo mais curso, eu ia ser promovido, não vou enganar para vocês, isso aí a gente está aqui na mentoria, na aula, e eu vou passar isso para vocês. E aí eu fiz outro técnico, não adiantou muita coisa, minha vida permaneceu a mesma coisa. Eu tive uma carreira de 10 anos como técnico, né? Então, assim, teve muito tempo. Eu trabalhava em chão de fábrica, a galera que mexe com chão de fábrica aí, macacão, trabalhar dia a dia, tamo junto. Fiz isso aí durante muito tempo, tá? E como é que eu saí disso, vocês vão descobrir já já. E aí, trabalhando, eu acabei fazendo uma faculdade de engenharia mecânica, e a vontade tão grande de evoluir. Ali eu já comecei a usar uma metodologia, ali eu já mudei a estratégia, minha vida já mudou bastante. E aí eu avancei a minha vida fazendo engenharia. E aí, porra,
ô Proença, você acabou fazendo aí, depois você fez outra engenharia. Eu falei assim: "É o que acontece, eu queria pegar o dinheiro que eu ganhava e investir para construir, e a engenharia mecânica não me dava essa oportunidade, então eu acabei fazendo engenharia civil. E a engenharia civil agora eu posso investir no meu sonho, que assim, me aposentar construindo, que eu não quero parar minha cabeça, que senão eu vou ficar maluco, tá. Então esse é o motivo aí de eu ter feito, as faculdades, o curso, enfim, essa é um pouquinho da minha história aí. Tem aqui o QR Code, tá, se eu fosse vocês, conecta comigo. Eu tenho o maior prazer das pessoas novas, que se vocês que estão assistindo meu vídeo no Instagram, conecta comigo, entra, a gente conversa, entendeu? Eu comento no post de vocês, aí uma pessoa completamente diferente do teu mundo, né, comentando no post de vocês, eu acho isso muito legal, e quando vocês comentam no meu também, tá ótimo, maravilhoso. Então um pouco mais, assim, eu trabalhava muito, né, eu entregava o meu melhor, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, não vou mentir pra vocês, mas o que nunca foi suficiente pra eu ser promovido, infelizmente, entendeu? Mas eu vou aqui mostrar pra vocês como que eu consegui sair dessa história, como é que eu consegui sair de técnico pra poder entrar no mundo corporativo, tá? Eu até vou passar aqui, vou falar aqui. Então eu falei pra vocês aí, tem uma foto aí quando eu era de Madureira aí, quando eu cresci, quando eu comecei a minha vida. Depois sou eu aí como técnico durante muitos anos, e depois que eu consegui fazer faculdade, eu entrei pro mundo corporativo, e no mundo corporativo eu já tinha começado no técnico a utilizar metodologia. No mundo corporativo só ficou mais aguçado, mais afiado, e aí eu consegui me tornar um executivo, e hoje em dia eu sou um executivo. Há pouco tempo fui premiado, postei no Instagram, vocês podem ver o vídeo aí da minha premiação, e hoje em dia minha vida com certeza mudou, estou numa situação completamente diferente. Mas vamos lá. Então, nos próximos 40 minutos, eu vou passar para vocês exatamente como que eu cheguei aqui, o como você vai fazer para você chegar, o como você vai fazer, e vou passar tudo para vocês, sem historinha, vai ser tudo gratuito mesmo. Você vai ter toda a minha metodologia aqui no rosto de vocês, na cara de vocês aqui, tela a tela. Recomendo pegar um caderno, um lápis, anotar, uma caneta, entendeu? Porque isso não vai ficar online o tempo todo, vamos ter que tirar isso do ar, entendeu? É só aqui para vocês, para esse grupo aqui que entrou, para esse grupo que tá comigo, tá conectado. Então pegue e anota, porque você não vai conseguir acessar esse vídeo depois, tá legal? Então eu vou falar a metodologia que eu uso, tá? Que já ajudou muitos profissionais, inclusive ao meu redor. É uma promoção que vai chegar para vocês, assim, é um método de promoção em 90 dias, simples assim, direto e reto para vocês, tá? Você já vê a solução, você já vê que o caminho se abre. Muitos dos mentorados foram promovidos em 90 dias, sem virar puxa-saco, sem precisar fazer grandes mudanças na sua vida, tá? Sem precisar virar alguém que você não é, tá legal? No final, eu vou te mostrar como ter acesso ao método completo, caso faça sentido para você, tá legal? Fica até o final, que o conteúdo mais importante vai vir agora. Bom, antes de te mostrar o método, eu quero te apresentar algumas pessoas. Eu sei que quando alguém aparece na tela e faz uma promessa, a primeira coisa que você para na tua cabeça para pensar é: será que isso funciona para mim? Pô, minha empresa é diferente, meu gestor é diferente, minha vida é diferente, eu tenho uma particularidade aqui, uma situação específica, com certeza não vai ser a mesma daquela pessoa, é a mesma do Proença, eu não fui de chão de fábrica, eu não tive a vida do Proença. Tá muito enganado. Esse método funciona com diversas pessoas diferentes, de diversas empresas diferentes. Eu quero que você conheça essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que foi essa mentoria para você? Como é que foi utilizar essa nova forma de agir, esse método? Então, isso para mim foi fundamental entender isso, né, para dar um boost na carreira, porque tudo é postura, como você se porta no ambiente com as pessoas, entendeu? Não adianta você achar que está pronto, você tem que entrar no desafio para se preparar para ele. E o método ajuda bastante nisso, você entender como as coisas funcionam, ajuda muito. Entendi. E em quanto tempo você conseguiu ver algum tipo de resultado utilizando um método diferente? Então, o resultado veio rápido, foi coisa de 60 dias ou menos, né, que a gente tem a folga, né, então foi menos de 60 dias, porque as coisas acontecem quando a gente está a bordo, no meu caso. Foi a mudança de postura, a resposta foi imediata. E hoje em dia, qual o seu, assim, você chegou no objetivo que você queria, como é que foi esse teu caminho até você chegar no teu alvo? Eu mirei, né, eu tinha um objetivo, cheguei no objetivo, portas se abriram. Estamos aí com novas possibilidades. Só por mudar a postura e fazer o que tem que ser feito. Você só mudou o método, então. É isso que aconteceu com você. Isso. Entendi. E como é que foi a questão salarial, cara? Você saiu de quanto para quanto? Hoje em dia você tá recebendo quanto? Pode falar? Posso, claro. O maior salto que eu dei
óbvio, né, a gente começa como trainee, não vou nem falar o número aqui para não deprimir ninguém, mas assim, o grande salto foi de 4, 5 mil para mais de 30, assim, de um mês pro outro. Foi um salto mesmo, como Entendi. se você botasse um jetpack nas costas e fosse embora. E qual foi essa sensação, cara, de aumentar teu salário dessa forma? Como é que você se sentiu? Me senti realizado, né, muito realizado, e vi que era só o começo, porque quando você vai galgando os degraus, portas se abrem, como eu disse. E aí você decide se para ali, se continua, se vai em frente, se almeja mais. Você vai continuar? Você almeja mais? Como é que tá agora teus planos? Assim, eu tô perto do topo da carreira, né, que é superintendente. Então, almejo, por que não? Em um mundo onde eu posso ser superintendente, por que não? Por que não ser superintendente e, de repente, ensinar um método a outras pessoas, multiplicar isso, quebrar aqueles velhos padrões que você conhece muito bem. Entendi. E qual foi o módulo do curso que mais contribuiu para que tudo isso acontecesse para você? Foi o módulo rampa, né, que como o nome diz, né, você começa, engrena no ritmo e depois não para mais. Só se você quiser parar, claro. É sempre uma opção. Você pode atingir um patamar que você pensa assim, não, aqui é o meu limite, tá bom pra mim e tá tudo bem também. Qual o conselho que você dá pra galera que tá entrando agora, que tá querendo fazer mentoria? O mais importante, a galera que acha assim, cara, isso aí de repente não é pra mim, eu sou de outra empresa. Eu acho que teu caso é bem legal porque você acabou até mudando de empresa, então acho que você pode ter um pouco mais de bagagem pra falar pra essa galera que tem um pouco de medo, cara, minha empresa é diferente, não funciona na minha empresa. Esse método funcionou em outras empresas pra você, como é que foi? O método funciona para a vida, não é só para a empresa, não. O método funciona em várias áreas da sua vida, inclusive só um adendo. Melhorei muito meu relacionamento interpessoal, meu relacionamento em casa, com os amigos, com as pessoas, utilizando o método. Mas como o foco aqui é trabalho, assim, se você sente que está estagnado na empresa, não tenha medo de mudar. Mesmo que a diferença salarial não seja exorbitante, briga pela posição. Se você se consolidar na posição, você vai ter gabarito para brigar pelo número. Muito legal. E o conselho para quem tá começando agora, para quem tá em dúvida: estuda o método, segue, traça um plano, o cara tá aí à disposição, chama ele, traça um plano com ele, segue o plano que o resultado vai vir. É a consistência, é o método, por isso que o nome é método. Entendi. Cara, muito obrigado aí pela tua participação. Boa sorte aí e continua aí, ó. Continua aplicando aí, que com certeza você vai conseguir ainda chegar no topo do topo mesmo. E eu torço muito por você, Isso cara. aí, Parabéns. isso aí. Então, vocês acabaram de ver o vídeo do Rômulo, tá legal? Profissional que não acreditava ter o perfil pra subir, tava aí 3 anos na mesma posição, entregava resultado acima da média. O Rômulo não mudou quem ele era, nem pediu aumento, não virou outra pessoa, ele mudou o método. E em 6 semanas a promoção veio e não parou de sair, tá? A promoção veio em seguida, em seguida, em seguida. Ele pulou de 4 mil pra 30 mil de salário, tá legal? Dá uma olhadinha na história aí. Então vamos lá, fala aí, Júnior, tudo bem, cara? Fala, Jonathan, tudo bem, cara? E aí? Tudo na paz. Tá vendo minha cara pra caramba, né? E- O Júnior é aluno novo do Liga, né? Acho que faz pouco tempo que você entrou. Quanto tempo que você entrou para o Liga Executiva? Faz uns 55 dias. Acho que a primeira pergunta que eu te faria é: conta um pouco da tua história pra gente aí, como é que você chegou no Liga, como é que tá a tua vida. Cara, eu sou do interior do Maranhão, mais precisamente sou do município de Viana, e aí eu consegui ter uma oportunidade de ir para uma capital aqui do Maranhão, que é São Luís, e logo eu tive a oportunidade de trabalhar no Malcip. Então eu tive essa oportunidade de entrar primeiro como estagiário e depois conseguir ser promovido em menos de 4 meses de estágio, fui contratado, na verdade. Cara, assim, sendo bem sincero, a gente sabe que o mundo corporativo, ele é uma selva. Se a gente não conseguir ler as entrelinhas, as nuances, as intenções das pessoas, a gente vira ovelha. E naquele ambiente, eu tava me sentindo uma ovelha, sabe? Eu tava me sentindo uma ovelha. E eu vi que eu tava no meio de lobos e que se eu não fosse esperto, se eu não tivesse a mentalidade de caçador, eu ia ficar para trás. As pessoas iam roubar meus projetos, as pessoas não iam valorizar e respeitar o meu produto. Teve alguma dificuldade antes de você adquirir o Liga? Você estava passando por alguma dificuldade no trabalho? Como eu te falei, né? Eu tava tava quase sendo demitido também, né? Eu tava quase sendo demitido e justamente por essa minha falta de visão, fazer as coisas, mesmo fazendo, mas não sendo visto. E ali eu vi que
chegou até os meus ouvidos que realmente eu fui ameaçado. E que foi por uma virada de chave, que foi o Liga, que foi que eu te conheci, que nos 45 do segundo tempo eu tive a oportunidade de conquistar novamente o meu emprego, e receber valorização e conseguir salvar meu emprego, cara. Então, realmente, eu tava prestes a realmente puxarem a minha perna, o gestor já tinha me alocado para outro setor, aí depois voltou atrás, depois que eu conheci o Liga, entendeu? Então, tava tudo mesmo encaminhando para eu levar uma rasteira para jacaré morder meu pé. Mas depois que eu te conheci, cara, realmente mudou e eu consegui salvar e dar a volta por cima no meu emprego. Então você só mudou o método, né? Você não mudou quem, assim, você é o mesmo, o seu conhecimento é o mesmo, a sua entrega praticamente ela é a mesma, você não mudou a entrega, assim, você mudou o como, né? Então você mudou a metodologia de como você age na empresa, é isso que eu estou entendendo. Exatamente. Isso aí mudou tudo, pelo visto. Exatamente, porque também no meu setor tinha muitas pessoas. Então eu tava ali, ó, balançando a minha mão, tentando ser visto. E quando tem muitas pessoas entregando resultado, a gente tem essa dificuldade de realmente ter esse protagonismo, que eu acredito que era isso que estava me faltando, sabe? Só que não tem como ser protagonista sem tu ter um roteiro, sem tu ter um método, sem tu ter uma direção, sabe? Entendi. E aí foi graças ao Liga que eu consegui ter esse roteiro, essa direção, para conseguir ter mais esse protagonismo dentro do meu setor. Quem foi a primeira pessoa, e quanto tempo, e quem foi a primeira pessoa que percebeu a sua mudança? Essa pergunta é Cara, legal. foi o meu gestor. A primeira pessoa que percebeu mesmo foi o meu gestor. Como é que foi? Como é que foi esse dia? Cara, foi muito bom. A gente estava participando de uma reunião e aí ele viu o meu comportamento diante da reunião, ele viu o meu comportamento diante do meu, assim, do meu posicionamento técnico, da maneira como eu estava me expressando e falando, e aquilo ali, cara, foi fenomenal. Ele chegou depois no meu privado, elogiou, porque uma coisa que eu aprendi com Liga Executiva é que reunião é guerra. Então, nunca que tu chega numa reunião pelado. Nunca que tu vai chegar numa reunião sem saber aquilo que tu vai fazer, sem saber daquilo que se trata, sem saber aquilo que tu vai falar. E quando tu te planeja na reunião, cara, é fenomenal, porque tu já vai preparado, tu não fala bobagem, tu se posiciona como profissional e as pessoas percebem isso. Então, eu vi que às vezes a minha fala, ela teve presença. A minha fala, ela foi relevante. A minha presença naquela reunião, ela foi relevante. E as pessoas que precisavam perceber isso, perceberam, elogiaram, e aí com isso eu fui notado, né? Eu consegui realmente sair do banco de reserva e assumir o protagonismo, né? Vestir a camisa do time novamente. Foram muito melhores, porque tipo, eu tive mais leitura de jogo. Eu deixei de ser peão e comecei a ser o estrategista. Eu consegui ver as intenções das pessoas. Eu consegui começar a ler as intenções das pessoas. Nossa. Porque tem muitas coisas que acontecem dentro da empresa, tem muitas peças que são movidas e que a gente não consegue entender a intenção das pessoas. Por que fulano tomou essa decisão? Por que teve essa reunião? Entendeu? Por que o meu gestor tá vindo para cá? O que ele veio fazer? Sabe? Tudo isso é importante. Eu depois que eu conheci o Liga Executiva, depois que eu comecei a fazer o curso, eu consegui ter mais essa leitura de jogo. Eu saí da inocência e saí de ovelha e comecei também a estar na pele do lobo, a enxergar quais são as intenções por trás daquela fala, as intenções por trás daquela reunião e como é que eu devo me posicionar a respeito disso, sabe? E saber quais são o tipo de técnico que eu tenho que ser, a maneira como eu tenho que me posicionar, a maneira como eu tenho que falar, quais são as pessoas que eu tenho que me conectar para poder chegar onde eu desejo, como é que deve ser a minha entrega, como é que a minha entrega ela pode ser vista, aonde é que eu estou fazendo trabalho invisível, aonde é que eu estou fazendo trabalho burro e aonde é que eu estou fazendo trabalho que realmente está trazendo diferença para a empresa, a maneira como também apresento meus relatórios, apresento os meus resultados, a maneira como eu estruturo os meus projetos, como é que as pessoas enxergam isso. Então, aprendi a agregar valor no meu trabalho, sabe? Porque não adianta também fazer e não ser visto. Entendi. E traz conforto você Com certeza. Gestor? Cara, eu me sinto bem mais seguro. Antes eu ficava toda vez desesperado. Pode ver, muitas vezes, não sei se vocês sabem, mas também vocês vão poder ter contato com o Jonathan para tirar dúvidas, sugestões, feedbacks. Então, em alguns momentos, o Jonathan sabe o quanto que, às vezes, eu mandava mensagem para ele desesperado, cara, aconteceu isso e aquilo, e como é que eu vou fazer? Então, eu não tinha segurança no meu trabalho, eu não tinha segurança. Às vezes, a gente sabe que, a qualquer momento, né,
As coisas acontecem, mas eu sempre ficava, qualquer terremoto, qualquer chuva, qualquer ruído que acontecia, eu já me desesperava, já ficava preocupado, cara, eu vou ser demitido, eu vou ser substituído, mas hoje não. Hoje, depois do rampa, depois de aplicar, eu tenho muito mais segurança no meu trabalho, eu tenho muito mais segurança na minha entrega, eu tenho muito mais segurança do tipo de profissional que eu sou, eu tenho segurança do profissional que se eu for hoje demitido, vão ter empresas que vão querer ter o meu perfil, vão ter empresas que vão querer ter o meu currículo, vão ter empresas que vão me querer na empresa dele. Então, hoje eu tenho muito mais segurança com o meu profissional, com o meu trabalho, e isso o Liga Executiva teve muito impacto. Então, realmente foi algo fenomenal na minha vida. Cara, interessante. Muito bom aí. E qual é o teu objetivo? Qual é o cargo que você quer chegar? Já tem isso em mente? Cara, eu quero chegar primeiro, meu objetivo é chegar em analista, e aí depois chegar em diretor de arte. Financeiramente, o quanto que você está buscando de aumento? Vamos lá, 70%, 50%, 30%, na tua cabeça é quanto? Cara, 60%. 60%. Meu amigo. Meus parabéns, assim, eu fico muito feliz de ter participado da tua história. Qual o conselho que você daria para quem está entrando agora no Liga? Cara, é o seguinte, primeiro, o conselho que eu dou, acredito que seja essencial, é não ter preguiça. Não ter preguiça, porque eu sei que a nossa rotina é complicada, sei que você que é CLT, ou então é CNPJ, mas prestador de serviço fixo, e eu sei que às vezes são cargas horárias exorbitantes, escala 6 por 1, ou então 5 por 2, ou então trabalhar 8, 9 horas por dia, o final de semana. Eu sei que às vezes a gente quer chegar em casa, só quer descansar, só quer relaxar com a família, mas o conselho que eu te dou é não ter preguiça, é fazer aquilo que tem que ser feito, é pagar o preço, é estudar, é colocar a cara na tela, porque é o desconforto de agora, é o sacrifício de agora que vai te trazer a recompensa lá na frente. Então, não tem preguiça de anotar, não tenha preguiça de rever as aulas, porque você vai ter que rever, vai ter que anotar os detalhes, vai ter que entender, sabe, aquilo ali que você está aprendendo, porque é um conteúdo que é um ouro, é um tesouro e a gente tem que valorizar isso. Então, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de abdicar, não tenha essa negligência de abdicar, às vezes, de um momento para poder se dedicar àquilo que você sabe que vai te trazer um retorno lá na frente, vai te trazer um lucro lá na frente. Júnior, muito obrigado aí, cara, pela tua participação. Cara, desejo muita sorte. Você ainda está no Liga, então a gente ainda vai se ver, a gente ainda vai ter mais acompanhamento e chegar nos teus 60% aí de aumento. Exatamente, ainda vai ter muito depoimento pela frente, cara. Tá certo, cara. Isso eu posso Obrigado, dizer. cara. Obrigado mesmo aí. Bom dia para você. Valeu. Muito obrigado, Jonathan. Profissional, já havia tentado conversar com a promoção com o seu gestor, recebeu assim, ó, você está no caminho certo. O gestor dele não estava mentindo quando disse que ele estava no caminho certo. O problema é que, sem saber o perfil comportamental do gestor, sem entender o que ele precisava ver para tomar uma decisão, a conversa não via para lugar nenhum, entendeu? Não dava em nada, era só tipo, ó, você tá no caminho certo. Quando ele aprendeu exatamente o que mostrar e como mostrar, e a conversa mudou. E a promoção veio. Dá uma olhada no depoimento do Douglas. Vamos lá, Douglas. Me conta aí, cara. Assim, agora que a mentoria acabou e tal, assim, a gente, no meio da mentoria aí, você conseguiu ser promovido, pelo que eu entendi. Como é que foi a tua experiência aí, fazer isso? O que você achou? O que isso mudou na tua vida? Boa tarde, primeiramente, né? Acabou nada, né? Sempre a gente vai consultar ali, sempre vou te perturbar aí, pedindo sempre essa mentoria. Cara, mudou muita coisa, né? Grandes alavancagens pra mim. O módulo DNA, pra mim, foi o que mais me agregou nisso, né? Bastante, assim. Tipo, eu saí de A e fui pra B, assim, no estalar de dedos, assim. Eu tava muito acomodado, né? Esse módulo deu uma alavancagem muito grande pra mim, né? Eu precisava sair de uma inércia, assim, né? Precisava de alguma coisa pra me dar um start. Em quanto tempo veio a promoção, depois que você começou a aplicar o DNA? Vou te falar assim, foi rápido, né? Mas foi mais rápido do que eu esperava, eu acho. Pode ser que também já estava na bola dessa promoção, mas eu acho que o DNA não só abriu, assim, como eu falei, né? Me deu um start muito maior, né? Muito menos de 3 grande. meses? 2, 3 meses? Mais ou menos por foi? aí. Mas... Tá, e qual foi, não precisa falar teu salário não, mas qual foi aí a porcentagem de aumento que você teve do cargo que você saiu para onde você foi? Foi rápido, né? Tipo, vamos dizer assim, eu fui de um nível, né? Tipo, de salário. Eu ganhava X e aí eu comecei a progredir, né? Ganhar promoções rápidas. Talvez por questão de postura. Aquilo que eu falei, você sai da inércia. Então você pega o caminho, pega o foco, o rumo e você vai. Então isso acho que talvez me deu essa, como eu falei, deu uma alavancagem muito grande. Eu saí de um valor X, fui para Y, em 3 meses já fui para Z. Eu ganhava tanto, né? Vamos dar exemplos, né? Vamos exemplo, ganhava 5 mil, ganhei a promoção, fui para 8,
8 e de 8 eu fui para 15. Então, tipo, foi mais ou menos assim, Entendi. muito rápido. Ganhei 20% na primeira promoção e depois fui para 60%, vamos dizer assim, Entendi, né? entendi. Uma alavancagem E, muito rápida, muito alta. e o que, assim, esse aumento financeiro, o que que isso mudou na tua vida, assim? O que que você pôde comprar, o que que você começou a fazer? O que que mudou? Ah, a gente Assim, muda, no lógico, né? A sentido, gente tem. o que que abriu para você em termos assim, agora eu vou conseguir fazer, sei lá, um MBA, um pós-graduação, agora eu vou fazer alguma coisa na minha vida? Porque antes, tu, pô, com um salário mais baixo, você ficava um pouco engessado de investir em você e tal. O que que mudou financeiramente de padrão de vida mesmo? O que que mudou para você? Primeiro eu acho que tipo, você tem que saber o que você quer, né? Pra ganhar, todo mundo quer uma promoção para ganhar mais, né? Senão você ficaria estagnado naquilo ali e tá bom, tá bom, eu ganho aqui R$ 1.000, tá bom pra mim, né? Aquela pessoa acomodada. Então, tipo, a empresa vê que você não quer crescer, você é um cara ali que a qualquer momento pode não servir mais para ela, né? Pode ser um Entendi. cara coisa. Então, tipo assim, quando você mostra para a empresa que você quer crescer, você tá galgando caminhos, né? Tá alavancando a tua carreira, que não é só uma alavancagem pessoal, uma alavancagem de carreira profissional, pessoal, é satisfatório para mim. Agregou várias coisas. Eu tinha um objetivo, uma meta, viajar mais, poder adquirir meu próprio apartamento, mudar de carro, dar uma vida melhor para minha família. Tudo isso faz com que você busque um salário melhor. Bom, cara, obrigado aí. O que que você diria aí para galera que tá interessada, que tá querendo entrar agora para começar a fazer? Qual é o teu conselho? Cara, meu conselho é estudar sempre, nunca parar de estudar, porque isso, na verdade, é um estudo, mentoria é um estudo, seja da tua parte, você vai ter que estudar o meu problema, né? Vai ter que estudar sobre a minha pessoa, e eu vou ter que botar isso em prática, o que eu tô lendo, o que eu tô vendo, o que eu tô escutando, né? É você querer, a ferramenta tá aí. Então, se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Basta você querer e progredir. É o conselho que eu dou para todo mundo, tá aí. O caminho tá aí, agora basta você querer seguir o caminho descalço ou com tênis. Eu prefiro com tênis. Tá É ótimo. melhor e menos dolorido. Valeu, cara. Obrigado, Douglas, aí pelo testemunho aí importante aí para eu coleciono testemunho, então para mim é muito satisfatório ouvir isso aí da galera que tá conseguindo o sucesso e rápido, né? Menos de 3 meses. Então, parabéns aí, cara, pela tua promoção. Obrigado, porque não é só minha, é nossa, né? De todo mundo que me ajudou, Claro. você que me ajudou. O esforço foi A teu. promoção não é de uma única pessoa. Douglas, profissional de área técnica, empresa conservadora, com o gestor perfil analista. A área técnica tem um desafio extra. Quanto mais você domina o técnico, mais fica difícil de enxergar a promoção à sua frente. Não é uma avaliação técnica, é uma decisão humana. E as decisões humanas seguem padrões que dá para aprender. E o Douglas aprendeu e subiu. Você acabou de ver pessoas reais, em situações reais, com resultados reais. E talvez você esteja se perguntando, como esse método existe? Quem criou? Por que eu deveria confiar? São perguntas legítimas, tá? E eu vou te responder. Eu não vim de uma família com conexões impressionantes. Conheci Madureira, você viu aí, subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Sem padrinho, sem história, sem pistola. No Rio de Janeiro a gente fala sem pistolão, né? Sem MBA, não tenho MBA, não tenho doutorado. Sem escola europeia. A galera de vez em quando chega nesses cargos já com uma bagagem, né? Um super colégio e tudo mais. Não tive nada disso, tá? Porque eu tinha resultado. Eu entregava mais do que eu esperava. Ficava depois do horário, fazia tudo que o chefe pedia, tinha raça para aprender e eu só largava o osso quando tudo estava entregue, quando tudo estava pronto. Quando eu entendia bem o que eu estava fazendo. E mesmo assim, um certo momento da minha carreira, eu parei de ser promovido. Não porque eu havia parado de entregar, mas porque eu não entendia as regras do jogo, entendeu? As regras do que estava acontecendo, como jogar, eu não sabia, não fazia nem ideia. Mas teve um momento específico, tá? Teve um par meu que foi promovido. E esse colega, ele tinha o mesmo cargo que eu, trabalhava no mesmo lugar que eu, assim, no mesmo departamento, com o mesmo gestor, só que ele foi promovido e eu não. E eu entregava bem mais que o cara, eu entregava o dobro dele. E assim, não era só eu que tinha essa opinião, era todo mundo, inclusive o próprio gestor. E aí eu perguntei pro gestor o que tinha acontecido, entendeu? Pro nosso gestor em comum. Cara, qual é o critério? Como é que você escolheu ele para ser promovido e não eu, sendo que eu entrego mais, eu não paro de trabalhar, eu faço tudo pouco, sai depois do cara, né? E a resposta que o gestor me deu mudou tudo. Falou assim, Proença, olha só, você entrega muito mesmo. Mas a gente não sabe o que você quer. E quando a liderança não sabe o que você quer, ela não consegue te direcionar para lugar nenhum. É melhor manter você ali, entregando, entendeu? Você atende a necessidade do departamento. Eu estava trabalhando na esperança de que alguém me notasse, enquanto meu colega estava trabalhando com estratégia. A diferença não era a competência, era o método. Dali em diante, eu comecei a mapear esse método.
Estudei o comportamento de liderança, padrões de comunicação, como gestores de diferentes perfis tomam as decisões de promoção. Testei em mim, ajudei outras pessoas à minha volta, até que me pediram ajuda. E o resultado foi exatamente esse aí que vocês estão vendo. Foram muitas promoções. Eu acho que o total da minha vida foi mais de 11 promoções. Eu acabei sendo transferido, eu consegui uma das promoções, eu fui transferido para a França, depois eu fui para a Espanha, se não me engano, Egito, Estados Unidos eu fui e voltei. Então, hoje em dia, eu parei aqui nos Estados Unidos. Hoje eu sou executivo, lidero um time de inteligência artificial em uma multinacional. E nem fazia ideia que eu ia chegar aqui, tá? Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa que não é fácil de falar, tá legal? Eu não queria estar aqui. Não tô dizendo isso pra parecer humilde ou porque... Eu tô dizendo porque é verdade mesmo. Eu ainda tô nativa. Tenho uma posição aqui de liderança. E existem coisas que uma pessoa nessa posição simplesmente não faz. Não fica se expondo em rede social, não aparece em um webinário como esse, não cria conteúdo público, entendeu? Especialmente sobre o que acontece dentro das empresas. Tem um nível de exposição, tá? Que você pode se comprometer. E quando você tá nativa, as coisas têm que ser com muito cuidado. E o que que traz? Traz medo. Medo da pessoa se expor. Ninguém quer. Eu já vi alguém aí na ativa, geralmente quando você vê algum coach aí, algum mentor, alguma coisa assim, o cara já tá parado. O cara já foi aposentado aí, o cara já não tá, a empresa nem mais existe. E aí o cara fala tudo mesmo, tá aposentado, tá podendo falar. Alguém na ativa, que tá vivendo a vida que vocês estão vivendo, acordando às 6, entendeu? Ficando até mais tarde no trabalho, tendo uma equipe, parar pra ficar aqui, isso aí não existe não. Isso aí é uma coisa quase que eu ainda não vi, tá? Então eu sei disso melhor que ninguém. Inclusive eu recebi uma proposta de um cargo, e essa história é engraçada, e eu fiquei super feliz porque era uma promoção, mas aí um detalhe desse cargo é que eu não poderia ter nenhum tipo de exposição social. Então assim, teria que assinar um termo e aí eu teria que praticamente fechar toda a minha vida social. Poderia até, acho que ter Facebook, tinha um monte de regra, mas que eu não poderia ficar postando nada e tudo mais. E eu falei, cara, não é isso que eu quero, porque assim, eu vou ser promovido, mas eu vou me fechar. E eu já tinha mentorado nessa época. Como as pessoas começaram a me procurar, viram, muitas pessoas conheceram a minha história, assim, mas como é que você foi de técnico para corporativo, cara? E assim, pessoas que estavam no corporativo há anos, não entendiam, eu falei assim, cara, mas como é que esse cara tava... Eu cheguei antes dele e o cara tá passando na minha frente. E isso aí foi trazer... Algumas pessoas tiveram humildade de simplesmente chegar pra mim e falar assim, cara, fala aí o que você fez, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E aí cara, o coração sempre foi muito, assim, por mim, se a pessoa chega pra mim e fala assim, me ajuda, eu paro tudo e paro pra ajudar a pessoa. E ajudei várias pessoas. Eu fui no meu LinkedIn aí, vai ali em testemunho, ali teve muita gente ali que eu não cobrei mentoria, eu fui de coração mesmo, queria ajudar e ajudei a pessoa. E aí eu não quis ficar nesse cargo, porque assim, eu vou ter que parar, eu olhar pro meus mentorados e falar, ó, acabou, eu não vou poder mais te atender. Não, isso cortava meu coração. E aí eu preferi ficar no cargo, entendeu? Eu não mudei, não... E se eu por acaso ser promovido, vai ser uma porcaria, porque eu não sei como é que vai ser a minha vida, porque eu vou ter que sair daqui, entendeu? Eu vou ter que fechar a minha rede social, eu não quero que isso aconteça. Então, assim, é algo pra mim muito forte estar aqui pra conversar com vocês e passar esse conhecimento pra vocês, tá legal? Então aproveita. O que você vai receber de mim não são fofocas de empresa, nem bastidores de RH, nada disso, eu não sou de RH, tá? O que você vai receber é o padrão, é o método, as regras do jogo, aquilo que ninguém te ensina. E agora eu vou ensinar. É uma missão, eu quero fazer isso acontecer. E o que me move não é o número, nem número de mentorado, nem tamanho de faturamento. O que me move é a imagem de um profissional entregando tudo que tem e não sendo escolhido para promoção, tá? Perdendo para alguém com menos resultado. E eu não entendendo por quê. Às vezes tem muita gente que até desiste, cara. E eu já fui esse profissional. E eu sei o que isso faz com você. E eu sei que existe uma saída. Uma que não exige que você mude quem você é, entendeu? Que você não puxe o saco de ninguém. Só que você tem que entender o jogo, entendeu? Como funciona, move a peça certa, usa a metodologia certa, a coisa certa. E eu vou começar o seguinte, eu vou começar a te mostrar da forma mais, assim, didática possível e simples. E eu vou falar dos, assim, erros meus, tá? Antes eu vou falar que é erro seu, erro meu também, que passei por esses erros. Os 3 maiores erros que as pessoas cometem. E, na verdade, comete cada erro, assim, como se tivesse certeza que estivesse fazendo a coisa certa. A maioria dos profissionais que ficam estagnados não estão fazendo nada de errado. O problema não é a entrega. O problema é o que eles estão cometendo. E o pior, esses erros eles cometem com orgulho, defendem com convicção, porque foram ensinados que esses comportamentos são virtudes. E é exatamente aí que está a armadilha. Então vamos abrir aqui com vocês os 3 erros que travam a sua promoção. Eu vou falar do primeiro erro. Eu faço tudo o que me pedem. Esse, meu Deus do céu. Eu sei que você, de repente, está até se reconhecendo aqui, porque esse é o profissional que todo gestor elogia, que o RH anota como comprometido, que os colegas dependem, que nunca diz não. Chegou uma demanda,
coisa, ele pega. Pediram para cobrir o colega, ele cobre. Prazo impossível, ele faz. Dá o jeito. Final de semana, ele responde e-mail. Tenho orgulho profundo disso. Mas há 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo que ele não está vendo. Vou botar a imagem aí para vocês aí. Primeiro, ele virou insubstituível no cargo. E esse é o pior lugar possível para você ser promovido. Porque o gestor pensa, se eu promover esse cara, que faz tudo que ele faz, e é meu braço direito aqui, cara, quem eu vou colocar no lugar dele? Quem é melhor do que ele? Quanto melhor ele é no que faz, mais motivo tem que para manter ele ali. E o mais importante, 60, 70% das tarefas que ele faz não geram valor atrelado nenhuma promoção dele. Ele está gastando o dia inteiro resolvendo o problema de todo mundo. E não sobra tempo para investir nas tarefas que mudariam o posicionamento dele na empresa. Chega no fim do dia, ele está super satisfeito, exausto, satisfeito que entregou um monte de coisa, com a sensação de que trabalhou muito, sem ter avançado 1 milímetro na direção da promoção dele. Outra coisa, ele treinou todo mundo para tratar ele como operacional. Quando você diz sim para tudo durante anos, você criou uma imagem. Não é uma imagem de líder, é uma imagem de resolvedor. E quando chega a hora da promoção, o gestor está numa reunião com a alta liderança e alguém pergunta sobre ele, o que vem na cabeça do gestor? Cara, o cara é super bom, confiável, gosto muito dele, faz tudo que eu peço. Tudo isso é um elogio para um operacionalizador. Não é um elogio de um líder. Em nenhum momento ele falou a palavra, eu posso deixar o departamento na mão dele. Ele consegue pensar estrategicamente. Falta comentários do próprio líder para ajudar essa pessoa a ser promovida. O próprio líder, naturalmente, aprisiona essa pessoa quando fala esse tipo de coisa. Não, ele faz tudo que eu peço. Eu confio nele completamente, todas as tarefas que eu mando, faz tudo que eu peço. O cara tá travado. Isso não é líder. Você virou tão bom no que você faz que ninguém quer tirar você da onde você tá. Você faz tudo que te pedem. Faz bem feito, faz no prazo, nunca reclama. E o que isso te trouxe? O mesmo cargo há 5, 8, 6 anos. Enquanto isso, aquele colega que diz não, que negocia prazo, que aparece menos e escolhe melhor onde investir o tempo dele, foi promovido. Não é injustiça não. É que ele parou de ser útil para todo mundo e começou a ser estratégico para quem importa para a carreira dele. Agora vamos falar do segundo erro. Eu deixo o meu trabalho falar por mim. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Esse é clássico, entendeu? A empresa tem que saber que eu trabalho. A empresa sabe das minhas entregas, ela tem a obrigação de me promover. Quantas vezes você já escutou isso? Assim, até faz sentido. Se você for pensar lá na época do colégio, nota boa era aprovação. Faculdade, trabalho bem feito, era nota alta. Os primeiros anos de carreira confirmaram também, entendeu? Quando você entregava bem, tá no início da carreira, recebe um elogio, de vez em quando é promovido, um ponto, 2 pontos, mas não ainda na liderança, que você tá ganhando aquela promoção 1, 2, 3, né? Aquela promoção de início de carreira. Então tudo se converge para que isso seja assim, nossa, é isso é o certo. Quanto mais eu trabalhar, quanto mais a empresa tem que ver. Eu vou entregando e a empresa vai saber. Mas a promoção, ela não é uma prova que você passa. Tirou 9, tirou 10, tá promovido. Não é assim que funciona. A promoção é uma decisão tomada por pessoas com sentimentos, com memória curta. E essa pessoa, gestor, liderança, alta liderança, ela precisa lembrar de você na hora certa, no contexto certo, com a narrativa certa. Ele entrega 10 projetos excelentes, mas não torna ele visível. Não alinha com o gestor, não cria cadência de atualização, não conecta o resultado dele ao que o gestor valoriza, não procura o problema da liderança para resolver. Aí chega no fim do ano, o gestor está numa sala de reunião ou numa sala de promoção com a alta liderança, ele precisa de lembrar de alguém. De quem você acha que ele vai lembrar? Da pessoa que estava na frente dele toda semana mostrando valor ou daquela pessoa que trabalhava quietinha? Passar a imagem para vocês dessa pessoa. Para pra pensar, se ele vai lembrar da pessoa que estava lá ainda na sala dele, que estava querendo se envolver com os problemas dele, que estava querendo entregar um pouco mais, que estava dando feedback para ele, ou aquela pessoa que estava lá no silêncio trabalhando, horas, sozinha, quieta no canto dela, focando no que ela tinha que entregar. Quem você acha que realmente ganha essa promoção aí? Sabe qual é o problema? Trabalho invisível é igual a impacto invisível, que é igual a promoção invisível. Você entrega mais que a maioria do seu time, cumpre prazo, resolve problema, e na hora da promoção, quem subiu foi aquele que aparecia toda semana na frente do gestor com as ideias, com a solução para os problemas que não eram dele, com um trabalho proativo. Não porque ele é melhor, não, porque ele é visível. Seu trabalho não fala por você. Nunca falou. Quem fala por você é seu gestor, seus gestores, alta liderança. Ele que te defende. E ele só te defende quando ele lembra. Tá legal? Vamos falar do terceiro erro? Terceiro erro. Eu preciso de mais um curso. Já falou isso pra você? Sim, internamente você já falou isso pra você? Vou até jogar a imagem aqui pra vocês. Já falou isso assim, olha, eu quero ser promovido, mas falta uma pós-graduação. Vou fazer uma pós-graduação e você fala isso pra você. Você acredita nisso. Você cria essa realidade pra você. Você coloca essa parede. Você fala que, não, pra eu ser promovido eu preciso disso. Tá escrito em algum lugar? Tá em alguma regra de RH? Tá em algum canto isso? Dizendo que se você fizer MBA, você é promovido. Se você fizer mestrado, você é promovido. Mestrado é pra dar aula. Se você
fizer um doutorado, pô, não tô desmerecendo quem faz, não. Acho que se você tem espaço, tá dentro do teu objetivo, faça mesmo. Mas não atrela isso com a promoção. Ou não coloca isso como eu tenho que ter pra ir. Não, peraí, eu tenho que ter pra ir, quem tem que te dizer isso é outra liderança, que você vai pegar por feedback. Então, esse erro, ele é gigantesco, que dá a sensação de progresso, dá algo concreto pra você mostrar. Ele tá travado há 3 anos. A conclusão lógica é, me falta algo no currículo. Então, ele pesquisa, compara com gasta lá 18 meses, um monte de dinheiro, milhares de 10 mil, 8 mil, sei lá, coloca no LinkedIn, recebe o parabéns de todos os amigos e continua com o mesmo cargo. Porque o gargalo nunca foi o lado técnico dele. O gargalo é o comportamental, o relacional. Eu vou usar uma palavra certa, estratégia. Mas o MBA não ensina como apresentar para um gestor executor em 20 segundos. Já estou entrando na mentoria aqui, tá? A técnica de plausibilidade, neurociência isso, tá? Com um gestor planejador. Mas um curso não ensina como antecipar as objeções de um gestor analista. Enquanto a pessoa já pode começar assim, se quiser parar aí, salva isso e depois dá uma pesquisada que você vai entender bem a coisa. Você vai começar a entender para onde eu tô indo, tá? Enquanto a pessoa gasta 18 meses e 30 mil no MBA, o colega dela investiu seu tempo aprendendo como o gestor funciona, adaptando a comunicação, criando visibilidade e sendo promovido. O currículo abre porta da empresa. Isso eu não vou negar para você. Mas a promoção não vem do papel. Ela vem de como você se relaciona, com quem decide, de como você usa a técnica, o método. Se você usa inteligência artificial para multiplicar o seu resultado, você já tem competência de sobra. Se competência promovesse, você já estaria 3 cargos acima. O que falta não está em nenhuma sala de aula. Está na forma de como você se comunica com quem decide se você sobe ou fica. E nenhuma certificação do mundo ensina isso. Então vamos recapitular. O que eu acabei de mostrar para vocês? Vamos lá. Erro 1. Vamos destruir essa crença de dedicação. Fazer tudo certo já não funciona. Erro 2. Ninguém está assistindo o teu esforço. Erro 3. Tudo que você fazia, tudo que você planejava fazer não funciona. O problema nunca foi a sua competência. Foi nunca ter aprendido a falar a língua de quem decide a sua promoção. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. E agora eu já vou entrar aqui na mentoria firme com você, que é a metodologia. Metodologia gestão do gestor. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Mas antes do método, deixa eu te contar uma história. O Rafael era um profissional que toda empresa sonha ter. 4 anos de casa, especialista no que fazia. Sabe aquela pessoa que o time todo procura quando o bicho pega? Era ele. O Rafael entregava tudo no prazo, batia as metas, e todo final de ano ele recebia o mesmo feedback. Rafael, você é um dos melhores talentos que a empresa tem. Mas tinha alguma coisa que não batia. Todo fim de ano a promoção não vinha. Aí, porra, você é melhor, mano. Um dia o Rafael cansou de esperar e foi cobrar o gestor, né? E ouviu aquela frase clássica. Rafael, você é brilhante, mas você precisa desenvolver a sua liderança. Precisa aparecer mais. Olha que coisa vaga. O Rafael fez o que qualquer pessoa dedicada faria. O caminho que todo mundo te ensina. Ele fez o quê? Comprou livro de gestão, fez curso de liderança, gastou um dinheiro. Começou a se comunicar mais, a ajudar os colegas, a participar de todas as reuniões. Ele estava fazendo tudo segundo o manual. By the book, que ele certinho. Tá escrito, eu faço. 6 meses depois ele volta pro gestor orgulhoso, né? E mostra pro gestor o que ele evoluiu. O gestor olha, faz uma pausa. Pô, legal, cara. Legal, Rafael. Tá indo bem, cara. Continua assim. Mas 6 meses, mesma conversa. Mesma resposta vaga. O Rafael chegou até mim exausto. Ele sabia que ele estava subindo uma escada rolante. Sabe aquelas escadas que você tá subindo ao contrário, sabe? Subir uma escada rolante ao contrário, levava a lugar nenhum. Eu analisei o cenário e mostrei pra ele, Rafael, o problema não é a competência. O problema é que você está sendo o profissional certo pro gestor errado. O gestor dele tinha um perfil executor. E deixa eu te explicar o que isso significa. O executor, ele não liga pro seu esforço. Difícil de falar isso, mas é verdade. Ele não quer saber se você leu 10 livros ou se você mudou o seu processo de trabalho. O executor só enxerga 3 coisas: resultado, decisão e velocidade. Enquanto o Rafael chegava na reunião contando passo a passo o que ele tinha feito, o gestor só pensava, ok, mas qual é o impacto disso? Qual é o resultado disso agora pra mim? O que você vai me ajudar? O Rafael estava falando a língua errada. Com a dedicação, com o esforço total, mas a língua errada. Na mentoria, a gente parou, entendeu? De focar em manual, de livro, e começamos a focar na estratégia. Ele aprendeu ali o perfil de quem decide o futuro dele. E entregar o que essa pessoa realmente valoriza. O que separa quem é promovido de quem fica estagnado não é o quanto você trabalha. É a sua capacidade de ter uma comunicação estratégica com quem decide. Se você não souber adaptar o seu valor ao perfil de quem te avalia, você vai continuar sendo o melhor funcionário que nunca sai do lugar. Não é competência, é comunicação estratégica, com quem decide
sobre você. E sem faltar a inteligência artificial, até para suportar de forma rápida o como você pode atingir isso. Todo curso de carreira, todo MBA, todo mentor de LinkedIn aí que ensina, é a mesma coisa que eles falam. Seja melhor, entregue mais, desenvolva competências. O conselho universal é, melhore você. Dependendo do contexto, essas pessoas, elas podem até ajudar, mas o que eu te ensino é bem diferente disso. Muda um pouco a realidade. Descubra como o decisor funciona. Adapte sua comunicação utilizando inteligência artificial para acelerar. Isso é uma inversão brutal da lógica. Não é sobre você ser melhor, é sobre você ser estrategicamente legível para quem decide. Isso aí é o que eu chamo da metodologia gestão do gestor. E aproveitando aqui para dar uma exemplificada que eu falei antes para vocês sobre o gestor planejador, analista, comunicador, e aí tem a imagem para você, o gestor executor, como é que ele visualiza as coisas, né? O gestor comunicador, e de repente você já está começando a pensar, o gestor comunicador ele tem uma visão diferente, ele é um gestor mais sentimental, ele é um gestor mais que está preocupado se você está conectado com o time, se está conectado com o futuro dele, tá? Você tem o gestor planejador, é um gestor mais quieto, mais focado em procedimento, mais focado em análise de risco. Esse gestor tá se conectando com o seu gestor que você já tem, ou se você já está vendo isso aí na sua empresa, já fique esperto, tá? E o gestor analista. Esse gestor é um dos mais complexos. É o gestor um pouco mais caladão, geralmente ele está no canto dele, ou ele está na sala dele, geralmente movido a muitos números e porcentagens e dashboards, e geralmente ele está calado, está prestando atenção, escuta tudo e sempre analisa as coisas. Então esse é um tipo diferente de gestor. E essa metodologia, gestão de gestor, ela tem 3 camadas que eu vou falar para você. E a primeira camada é a camada de decodificar, tá legal? O que eu posso te adiantar é isso. Os decisórios são reais e eles deixam rastros. Eles aparecem em uma reunião específica. Eles são consultados em momentos específicos. Eles têm um padrão de influência que dá para mapear. Quando você sabe procurar. A maioria dos profissionais passa anos diante de uma empresa sem nunca ter feito esse mapeamento na cabeça, num papel, em algum lugar. Não porque é difícil, porque ninguém nunca disse que isso era necessário. Quando você faz esse mapeamento uma vez, e faz do jeito certo, você enxerga o jogo de um ângulo que a maioria das pessoas nunca teve. E você nunca mais toma decisão de carreira no escuro. O método completo, tá, para fazer esse mapeamento, passo a passo, sem achismo e tudo mais, está dentro da metodologia. Tá? Eu vou mostrar como você ter acesso já. Não se preocupa não, tá? Daqui a pouquinho. Vamos agora, antes disso, vamos para a terceira camada, que é a camada do executar, tá legal? Bom, as 2 primeiras camadas te dão um diagnóstico. Essa terceira é aonde o plano vira realidade. E é aqui que é onde a maioria das pessoas trava de um jeito diferente. Porque agora elas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer sem parecer falso, sem parecer que estão se autopromovendo, sem parecer que mudaram a personalidade do dia para a noite. Eu entendo esse medo. Ninguém quer virar o famoso puxa-saco do escritório. Tô ciente, tá? Mas tem uma diferença enorme entre puxar o saco e profissional estratégico. Puxa-saco age por aprovação. Faz o que o chefe quer porque quer ser querido. Não tem posição própria, concorda com tudo. Profissional estratégico age com inteligência. Não muda quem é, adapta como se comunica. Continua entregando o que sempre entregou, mas entrega do jeito que o decisor certo consegue enxergar o valor. Na prática, o que muda é simples, tá? E eu vou te passar em pequenos exemplos aqui, tá legal? Com o gestor executor, você para de mandar e-mail longo e começa a chegar com 3 pontos objetivos. Problema, solução e próximo passo. Reunião de 5 minutos em vez de 30 minutos. Reunião pequena. Com o gestor comunicador, você para de chegar só com o número e começa a conectar o seu trabalho com a visão que ele tem para o time. Você faz perguntas, você mostra que enxerga o futuro junto com ele. Com o gestor planejador, você para de chegar com ideia solta e começa a chegar com um plano estruturado, cronograma, risco mapeado. Com o gestor analista, você para de chegar com opinião e começa a chegar com dado, fonte e evidência. Anote isso aí. O mesmo profissional, a mesma competência, mas a comunicação completamente diferente, calibrada para o perfil de quem decide. Cada interação que você tem com o seu gestor, com a alta liderança, com os decisores, com quem tiver que você precisa ter relacionamento de acordo com o seu mapa. Eu já ia falar aqui o nome da ferramenta, então não posso falar agora. Cada uma dessas interações passa a ser uma jogada calculada em direção à sua promoção. Você para de reagir, você começa a construir. O resultado das 3 camadas juntas, quando você decodifica o perfil, tá, de quem decide, mapeia quem são os decisores e executa o protocolo correto, tá? Para cada um, a promoção deixa de ser algo que você espera e vira algo que você engenheirou. Essa é a palavra, mas eu estou criando aqui. Você fez uma engenharia da tua promoção. Não é sorte não, nem é política. Não é ser o favorito do chefe, nada disso.
é método, é padrão, é algo que dá para você entender, dá para você replicar e que já funcionou num contexto completamente diferente. E o Rafael, quando entendeu o perfil do gestor, uma coisa mudou. Só uma, parou de chegar com o processo e passou a chegar com a decisão e o resultado. Na próxima conversa de promoção, o gestor disse: agora eu sei o que você quer. E eu sei que você está pronto. Agora eu sei que você está pronto. Agora está no momento. Mesma competência de sempre, método diferente. É isso que eu vou mostrar para você ter acesso agora. Para você que chegou até aqui, talvez você entrou por curiosidade, talvez você entrou para saber quem é esse cara, o que ele vai falar, qual é o que ele pode oferecer. E para você que entrou aqui com essa ideia, com essa cabeça, eu quero um conteúdo gratuito que o Proessa pode dar para mim. Cara, chegou até aqui, é o ponto. Ó, beijo, tchau. O webinar acaba para você aqui agora. Para quem realmente quer continuar e detalhar e entrar de cabeça nisso aqui tudo e ter acesso a completamente tudo e cair e entrar para dentro da metodologia, então fica que agora o pau vai quebrar. Fica comigo que agora o negócio ficou sério. Mas antes, cara, vou até lembrar aqui da Juliana, que chegou nesse ponto que vocês chegaram aí, tá? Eu tive uma mentorada que chegou nesse ponto aí. Ela pegou tudo que eu conversei aqui com vocês, tá? E ela foi buscar, aplicou sozinha. Aplicou parte do conhecimento. Aumentou suas chances, viu mudanças, mas voltou depois de um ano e perguntou. Eu fiz praticamente tudo que eu vi lá nos seus slides lá, e eu melhorei muito a minha visibilidade. Ganhei aumentos, que na época ela ganhou 10%, 7%, se não me lembro. Mas ainda não consegui chegar na minha promoção. Tá? Aquela promoção que eu queria, assim, você tá promovido, é cargo maior. O que eu tô fazendo de errado? E aí eu respondi com mais pergunta. Ô Ju, você mapeou a sala de promoção? Você tem certeza que acertou os perfis? Você usou inteligência artificial direcionada para cada perfil? Você pesquisou sobre o seu próprio perfil? Usou o algoritmo certo para saber como melhora o seu perfil, como melhorar o seu próprio perfil? Aplicou a inteligência emocional corporativa e incluiu uma inteligência artificial para acelerar? Bom, final da história, a Juliana acabou virando mentorada. E esse um ano ela construiu muita coisa legal e em 45 dias ela já estava com um novo cargo. Então, assim, dentro da empresa, ganhando 60% a mais de salário. 45 dias. Então, os próximos minutos, o bicho vai pegar. Se você olhou até aqui, o que eu te mostrei até aqui, e você pensou, eu preciso disso estruturado, com plano, com método, os próximos minutos são para você. Pois aqui eu vou te apresentar, de fato, o que vocês já viram muitas vezes nos meus vídeos, o Liga Executivo. Imagina chegar segunda-feira de manhã sabendo exatamente o que você tem que fazer. Não de forma genérica, de forma cirúrgica. Você sabe quem são os decisores da sua promoção, você sabe o perfil de cada um, você sabe o que cada um precisa ver e como apresentar isso do jeito que cada um recebe melhor, utilizando neurociência aplicada, inteligência artificial corporativa, inteligência emocional corporativa. Você entra numa reunião com o seu gestor e não está mais reagindo, você está executando um plano seu. Cada palavra que você fala tem um propósito. Cada atualização que você dá foi pensada para chegar do jeito certo, na pessoa certa, do momento certo. Você não está mais trabalhando no escuro, torcendo para alguém notar. Você está construindo um passo a passo a promoção que você sabe que você merece, sem virar político de corredor, sem fingir que é alguém que você não é, sem abrir mão da sua entrega, utilizando um método com o tabuleiro inteiro na tua frente. E deixa eu te contar uma coisa, que a maioria das pessoas não percebe que está dentro do método. Quando você aprende como o seu gestor funciona, o que ele valoriza, como ele processa a informação, o que ele precisa ver, uma coisa acontece que vai além da promoção. O seu trabalho fica mais fácil e menor. Sabe aquela sensação de entregar um projeto, achar que ficou ótimo, e o chefe voltar com uma lista de ajustes que você não entendeu? Ou de trabalhar semana num relatório que ele mal olhou? Ou de sair de uma reunião sem saber exatamente o que ele queria de você? Isso some, acaba completamente. Quando você sabe como ele pensa, você para de entregar o que você acha que ele quer e começa a entregar o que ele de fato precisa. A primeira vez, sem retrabalho, sem ruído, sem aquela energia desperdiçada, você vai trabalhar menos, entregar mais e ser visto como alguém que opera num nível completamente diferente. A promoção vira uma consequência, mas o dia a dia muda, até antes disso. Eu sei que você deve estar pensando agora, mas será que isso funciona para mim? Minha empresa é diferente, meu gestor, não sei nem se meu gestor é isso.
Cara, eu escuto isso sempre. Lembra do Rômulo, que estava há 3 anos na mesma posição e saiu de 4.000 para 30? Lembra do segundo profissional, que já tinha tentado a conversa da promoção e ouviu, você tá no caminho certo? E o Douglas, da área técnica? Empresa diferente, gestor diferente, área diferente. O padrão foi o mesmo, em todos os casos. Quando você aprende a língua de quem decide, o contexto muda de importância. Agora que você viu que o padrão existe e que funciona em contextos diferentes, é hora de entender como o método funciona na prática. E que é exatamente o que você vai ter acesso. E o que eu vou te apresentar é o método estruturado, tá? Vou falar aqui dos passos do método, detalhe do método, tá? Você tem aqui o módulo do DNA, que é o módulo 1. Aqui é o módulo onde você vai encontrar, vai conseguir aprender exatamente como decodificar, você vai aprender sobre você e você vai aprender sobre aquelas pessoas que sentam na sala que você não conhece e como você vai mapear cada uma. Aqui é o método do mapeamento completo, videoaulas completas. Esse é o método do voo, vou explicar melhor para você, eu vou explicar um de cada vez. E o Liga Executiva, o método Liga, que entra liderança, pra galera que é líder, depois muitas pessoas assim, ô Proença, mas eu sou líder, tenho time e tudo mais, já. Esse módulo aqui é para você. E o método Perfil, que são pessoas que conseguem transitar dentro de passar para outros departamentos e utilizar o portfólio de forma inteligente, com inteligência artificial, vai ter muito mais aí, você vai ver. Agora, não é um curso de soft skill genérico, não é um treinamento de liderança para iniciantes. É um método de posicionamento estratégico interno, feito para quem já é bom no que faz e precisa que as pessoas certas enxerguem isso da forma certa, no momento certo. E o objetivo é direto, é a promoção em 90 dias. Para quem que é esse método? É para você, se você se encaixa em um desses 3 perfis. Primeiro, você está há mais de 1 ano na mesma posição, entregando consistentemente acima das expectativas e não entende por que o colega de trabalho com menos resultado estão subindo antes de você. Segundo, você tem uma conversa com seu gestor sobre promoção e recebe em breve. Ou você está no caminho certo e esse caminho não chegou a lugar nenhum. Terceiro, você acabou de receber uma promoção ou está numa posição e quer garantir que nos próximos 90 dias você já esteja posicionado para o próximo nível. Qualificação. Vou falar para quem não é. Se você está procurando uma fórmula mágica que funciona sem nenhum esforço da sua parte, esse aqui não é o seu lugar. O método funciona, mas exige que você execute. Se você não está disposto a implementar, eu prefiro que você nem entre, muito sinceramente. Vou falar aqui do DNA, Diagnóstico Natural de Ascensão. Lembra que eu falei que a parte mais crítica de todo o processo é o diagnóstico do perfil do seu gestor? E que se você errar aqui, tudo que vem depois vai por água abaixo? É aqui que esse problema é resolvido. O módulo DNA te entrega um reporte comportamental personalizado, baseado na metodologia DISC, pode pesquisar, com mais de 92% de acurácia e usada por 32% de todas as empresas nos processos de promoção. Eu vou gerar um reporte de mais de 30 páginas. Com um algoritmo, você vai passar pelo processo e vai sair o seu perfil, seus pontos fortes, seus gaps. O que seu gestor enxerga em você hoje? E mais importante do que do seu próprio perfil, você aprende o passo a passo preciso para identificar o perfil do seu gestor e da sua liderança. Sem achismo, sem erro, você aprende a usar a regra dos 3 caminhos para gerir ele ao invés de ser gerido. O método Conecta com inteligência artificial para e-mail, a apresentação em reuniões com gestores e comunicadores, o método Dados, também com inteligência artificial para se posicionar como referência para gestor analista e planejador. O diagnóstico errado destrói a estratégia inteira. O diagnóstico certo é o que transforma cada interação numa jogada calculada. Vamos falar do Rampa. Esse é o Rampa, tá legal? É o seu plano de promoção no papel. Lembra que eu te falei que a promoção não depende do seu chefe direto, que existe 3, 5 pessoas tomando essa decisão em conversas fechadas que você nunca tá? Então, é aqui que você mapeia quem são essas pessoas. O módulo Rampa transforma o que você aprendeu no DNA em um plano de ação real. Você identifica os decisores reais da sua promoção, entende qual a relação que você tem com cada um e descobre onde estão os bloqueios invisíveis que estão travando a sua subida agora, nesse momento. Com esse mapa na mão, você sabe exatamente com quem precisa construir a sua relação e qual ordem, de qual forma, de acordo com o perfil de cada decisor. Chega de saber o que fazer em teoria e não saber aonde começar. Você sai desse módulo com um plano específico, com nomes reais, movimentações reais e prazo definido. Vamos falar do voo. O voo é a posição exata que você quer ocupar, tá? Ele organiza as tarefas em 1, 3 e 6 meses, que vão te levar até lá. Pela primeira vez, você vai ter uma estratégia que é sua, seu destino de prazo definido, com destino definido, prazo real e execução mapeada semana a semana. Falando rápido aqui do perfil e do Liga, posicionamento e blindagem. Os decisores da sua promoção, você sabe o perfil de cada um, você sabe o que cada um precisa ver e como apresentar isso do jeito que cada um recebe melhor, utilizando neurociência aplicada, inteligência artificial corporativa, inteligência emocional corporativa. Você entra numa reunião com o seu gestor e não está mais reagindo, você está executando um plano seu. Cada palavra que você fala tem um propósito.
Cada atualização que você dá foi pensada para chegar do jeito certo, na pessoa certa, do momento certo. Você não está mais trabalhando no escuro, torcendo para alguém notar. Você está construindo um passo a passo a promoção que você sabe que você merece, sem virar político de corredor, sem fingir que é alguém que você não é, sem abrir mão da sua entrega, utilizando um método com o tabuleiro inteiro na tua frente. E deixa eu te contar uma coisa, que a maioria das pessoas não percebe que está dentro do método. Quando você aprende como o seu gestor funciona, o que ele valoriza, como ele processa a informação, o que ele precisa ver, uma coisa acontece que vai além da promoção. O seu trabalho fica mais fácil e menor. Sabe aquela sensação de entregar um projeto, achar que ficou ótimo, e o chefe voltar com uma lista de ajustes que você não entendeu? Ou de trabalhar semana num relatório que ele mal olhou? Ou de sair de uma reunião sem saber exatamente o que ele queria de você? Isso some, acaba completamente. Quando você sabe como ele pensa, você para de entregar o que você acha que ele quer e começa a entregar o que ele de fato precisa. A primeira vez, sem retrabalho, sem ruído, sem aquela energia desperdiçada, você vai trabalhar menos, entregar mais e ser visto como alguém que opera num nível completamente diferente. A promoção vira uma consequência, mas o dia a dia muda, até antes disso. Eu sei que você deve estar pensando agora, mas será que isso funciona para mim? Minha empresa é diferente, meu gestor, não sei nem se meu gestor é isso. Eu escuto isso sempre. Lembra do Rômulo, que estava há 3 anos na mesma posição? Ele saiu de 4 mil para 30? Lembra do segundo profissional, que já tinha tentado a conversa da promoção e ouviu, você está no caminho certo? E o Douglas, da área técnica? Empresa diferente, gestor diferente, área diferente. O padrão foi o mesmo, em todos os casos. Quando você aprende a língua de quem decide, o contexto muda de importância. Agora que você viu que o padrão existe e que funciona em contextos diferentes, é hora de entender como o método funciona na prática. E que é exatamente o que você vai ter acesso. E o que eu vou te apresentar é o método estruturado, tá? Vou falar aqui dos passos do método, detalhe do método, tá? Você tem aqui o módulo do DNA, que é o módulo 1. Aqui é o módulo onde você vai conseguir aprender exatamente como decodificar, você vai aprender sobre você e você vai aprender sobre aquelas pessoas que sentam na sala que você não conhece e como você vai mapear cada uma. Aqui é o método do mapeamento completo, videoaulas completas. Esse é o método do voo, vou explicar melhor para você, eu vou explicar um de cada vez. E o Liga Executiva, o método Liga, que entra liderança, pra galera que é líder, depois muitas pessoas assim, ô Proença, mas eu sou líder, tenho um time e tudo mais, já. Esse módulo aqui é para você. E o método perfil, que são pessoas que conseguem transitar dentro passar para outros departamentos e utilizar o portfólio de forma inteligente, com inteligência artificial, vai ter muito mais aí, você vai ver. Agora, não é um curso de soft skill genérico, não é um treinamento de liderança para iniciantes, é um método de posicionamento estratégico interno, feito para quem já é bom no que faz e precisa que as pessoas certas enxerguem isso da forma certa, no momento certo. E o objetivo é direto, é a promoção em 90 dias. Para quem que é esse método? É para você, se você se encaixa em um desses 3 perfis. Primeiro, você está há mais de 1 ano na mesma posição, entregando consistentemente acima das expectativas e não entende por que o colega de trabalho com menos resultado estão subindo antes de você. Segundo, você tem uma conversa com seu gestor sobre promoção e recebe em breve. Ou você está no caminho certo e esse caminho não chegou a lugar nenhum. Terceiro, você acabou de receber uma promoção ou está numa posição e quer garantir que nos próximos 90 dias você já esteja posicionado para o próximo nível. Qualificação. Vou falar para quem não é. Se você está procurando uma fórmula mágica que funciona sem nenhum esforço da sua parte, esse aqui não é o seu lugar. O método funciona, mas exige que você execute. Se você não está disposto a implementar, eu prefiro que você nem entre, muito sinceramente. Vou falar aqui do DNA, Diagnóstico Natural de Ascensão. Lembra que eu falei que a parte mais crítica de todo o processo é o diagnóstico do perfil do seu gestor? E que se você errar aqui, tudo que vem depois vai por água abaixo? É aqui que esse problema é resolvido. O módulo DNA te entrega um reporte comportamental personalizado, baseado na metodologia DISC, pode pesquisar, com mais de 92% de acurácia e usada por 32% de todas as empresas nos processos de promoção. Eu vou gerar um reporte de mais de 30 páginas. Com um algoritmo, você vai passar pelo processo e vai sair o seu perfil, seus pontos fortes, seus gaps. O que seu gestor enxerga em você hoje? E mais importante do que do seu próprio perfil, você aprende o passo a passo preciso para identificar o perfil do seu gestor e da sua liderança. Sem achismo, sem erro, você aprende a usar a regra dos 3 caminhos para gerir ele ao invés de ser gerido. O método Conecta com inteligência artificial para e-mail. A apresentação em reuniões com gestores e comunicadores. O método Dados, também com inteligência artificial para se posicionar como referência para gestor analista e planejador. O diagnóstico errado destrói a estratégia
estratégia inteira. O diagnóstico certo é o que transforma cada interação numa jogada calculada. Vamos falar do rampa. Esse é o rampa, tá legal? É o seu plano de promoção no papel. Lembra que eu te falei que a promoção não depende do seu chefe direto, que existe 3, 5 pessoas tomando essa decisão em conversas fechadas que você nunca tá? Então, é aqui que você mapeia quem são essas pessoas. O módulo rampa transforma o que você aprendeu no DNA em um plano de ação real. Você identifica os decisores reais da sua promoção, entende qual a relação que você tem com cada um e descobre onde estão os bloqueios invisíveis que estão travando a sua subida agora, nesse momento. Com esse mapa na mão, você sabe exatamente com quem precisa construir a sua relação e qual ordem, de qual forma, de acordo com o perfil de cada decisor. Chega de saber o que fazer em teoria e não saber aonde começar. Você sai desse módulo com um plano específico, com nomes reais, movimentações reais e prazo definido. Vamos falar do voo. O voo é a posição exata que você quer ocupar, tá? Ele organiza as tarefas em 1, 3 e 6 meses, que vão te levar até lá. Pela primeira vez, você vai ter uma estratégia que é sua, seu destino de prazo definido, com destino definido, prazo real e execução mapeada semana a semana. Falando rápido aqui do perfil e do liga, posicionamento e blindagem. Você aprende a construir o perfil que a próxima vaga exige. Não o que você é hoje, mas o que você precisa mostrar que está se tornando. E no módulo liga, você fecha o ciclo. Posicionamento, visibilidade e as últimas movimentações que blindam a sua promoção. Contra política, time, concorrência interna, esse tipo de coisa. Chega de ser preterido por alguém com menos resultado. Aqui está o método completo, tá? E além do método completo, eu quero te falar de 3 coisas que vêm junto. E que na prática são o que vai fazer você sair daqui e conseguir executar tudo isso sem travar. Porque eu sei o que acontece quando a pessoa compra um curso, uma mentoria como essa, e assiste, entende a lógica, fica animada, e aí chega na hora de aplicar e trava. Não porque o método é difícil, porque falta o instrumento certo na mão, na hora certa. E é exatamente isso que esses 3 bônus resolvem. Então, um dos bônus é o seu reporte DISC personalizado. Lembra que eu disse que a parte mais crítica do método inteiro é o diagnóstico do perfil do seu gestor? Então, se você errar aqui, tudo que vem depois vai por água abaixo, imagina ter que fazer esse diagnóstico sozinho, só com o que você aprendeu, sem nenhuma ferramenta de apoio. Dá para fazer, mas a margem de erro é grande. Por isso que eu vou entregar para você, é um bônus, tá? Por isso que você vai receber o seu reporte DISC feito com inteligência artificial. É um documento personalizado, gerado a partir do seu próprio perfil, com mais de 30 páginas de análise. Ele mostra seus pontos fortes, seus gaps, como você se comunica naturalmente e que o seu gestor provavelmente enxerga em você hoje. Mostra exatamente o que o seu gestor enxerga em você hoje. Mas mais do que isso, ele te dá o vocabulário e o referencial para você identificar o perfil do seu gestor com mais precisão. Você para de tentar adivinhar e começa a enxergar padrões com clareza. Esse relatório existe no mercado e é vendido separadamente por consultores de RH. Ele vem junto porque sem esse diagnóstico fica incompleto. Então eu estou te dando ele de bônus. Outra coisa, prompt de inteligência artificial dentro da metodologia. Você aprendeu no método que cada perfil de gestor precisa de uma comunicação diferente. Executor com objetividade, comunicador com conexão, planejador com estrutura, analista com dado. Ótimo. Mas na prática, quando você senta para escrever um e-mail para o seu gestor às 10 horas da noite, tá? Depois de um dia inteiro de trabalho, você não quer ter que lembrar de toda a estrutura, de como começa e tudo mais. Por isso que eu entrego o prompt personalizado para você e você vai saber exatamente, só no copiar e colar, utilizar o prompt, porque você já sabe, você está dentro da metodologia, você sabe quem é, você já diagnosticou e vai usar a ferramenta certa. E é muito simples, você abre o chat, na aula vocês vão ver, abre o chat GPT, cola o prompt, preenche o contexto com a tua situação e em segundos você vai ter exatamente a comunicação certa que você precisa utilizar. Não é atalho, tá? É uma execução sem atrito. A diferença entre saber o que fazer e realmente fazer. Antes de te falar de investimento, eu preciso que você faça uma conta comigo. Não é uma conta complicada, é uma conta que a maioria das pessoas nunca faz e que muda completamente a forma de chegar a qualquer decisão de investimento em uma carreira. Pensa numa promoção. Vamos ser bem conservador aqui, um aumento de R$5.000. Esse valor entra todo mês para você. São 60 mil a mais por ano. Com 13º, 65. E quando você é promovido, a maioria das empresas, sua faixa de participação no lucro, ela dá uma aumentada. Então o número real ainda é maior que isso. Agora pense em 2 anos, 3 anos, 5 anos, replicando esse método para conquistar cada promoção que você quiser. Para de ser conservador por um ano. Para de ser conservador por um segundo. O Rômulo saiu de 4 mil para 30 mil. São 26 mil.
a mais. 312 mil a mais por ano. Mais 13º, mais bônus, calculando em cima aí, essa base completamente fica até diferente. Eu não estou prometendo que você vai chegar no mesmo lugar que o Romulo chegou, até porque ele tem a carreira dele e a empresa que ele trabalha. Eu estou te mostrando o que acontece quando uma pessoa para de trabalhar no escuro e começa a utilizar o método. Agora, olha o que você está levando para fazer isso acontecer. O método completo, 5 módulos, o diagnóstico até a execução. Se fosse vender esse valor, eu coloquei riscado para ser uma coisa muito, muito real para vocês. Até para falar assim, a realidade mesmo é que a mentoria, geralmente eu cobrava coisa de 20 mil reais. Eram 10 encontros. A mentoria individual comigo mesmo, eu cobrava 2 mil por sessão, eram 10 sessões. Então 10 sessões, aí dá, total dá 20 mil. Mas se eu for falar por módulo, dizendo exatamente em detalhe, né? E tá aí pra vocês, os 5 módulos eu cobro ali uns 10 mil, tá arriscado, mas é pra você entender, tá? O report diz que ele custa mais ou menos uns 500 reais e só os prompts pra onde vai rodar, a plataforma e tudo mais, 400 reais aí. E aí ainda vai ter o bônus das 5 mentorias, você vai fazer a mentoria comigo, tá? E geralmente eu cobro aí esse valor aí. Total, 14 mil, quase 15 mil. Mas agora, falando sério com você, tá até arriscado. Você não vai pagar 10 mil, não vai pagar nem 5 mil, porque a minha intenção não é maximizar o que eu ganho por aluno, é maximizar o número de profissionais que conseguem aplicar esse método de verdade e transformar a carreira. Falando muito sinceramente com você, assim, de frente com você, esse é o valor que eu vou te cobrar. Tá de graça. 397, cara. Em 12 vezes. Os 5 módulos, mais o bônus e acesso a todas as ferramentas. Você vai pagar 397. Não tem preço melhor que isso. Você está tirando alguém, você está tirando um executivo de uma empresa para parar do teu lado, para mostrar, fazer uma mentoria com você, as aulas gravadas, tudo detalhado e te mostrar o caminho claro para você ser promovido, para você ganhar muito mais, para você avançar, para você ganhar. E ó, não me chama de maluco não, mas eu vou fazer algo ainda melhor para você. Os primeiros que comprarem, se comprar hoje até meia-noite, eu vou te entregar, os 10 primeiros, eu vou entregar uma mentoria individual. Você vai fazer uma mentoria individual comigo, eu vou conectar com você, entender o seu problema, te ajudar com o curso, mostrar o caminho, ver detalhadamente o que as pessoas pagavam 20, você vai receber de graça. Os primeiros, tá? Os primeiros 10, as últimas 24 horas. Não perca essa oportunidade, tá? De graça, tá lindo pra você mudar de vida amanhã, pra você entrar já, você já tá entrando, amanhã você já entra pra trabalhar com uma outra cabeça. Amanhã, com o que eu já mostrei aqui, você já começa a observar e não perde tempo. Se você chegar no trabalho e já ver coisas diferentes, corre e compra isso o mais rápido possível, que você com certeza vai mudar a sua vida e vai ser promovido.